Capítulo 27. Calabouço 3. Usando minha espada para virar o corpo do monstro que acabei de matar, especulei que era algum tipo de variante de verme da areia. Tudo de cima a baixo lembrava um verme, no entanto, sua boca, uma vez aberta, lembrava uma flor de 4 pétalas. Mas, diferente das flores, era tudo, menos bonito. Se alguém olhasse atentamente, uma vez que o monstro parecido com um verme abrisse sua boca, dentes semelhantes a serras elétricas se projetavam nitidamente das bordas de sua boca e seriam vistos. N. O. Vel. B. Indot. C. Seu exterior, tão duro quanto titânio, tinha algum tipo de substância semelhante à muco excretada de seu corpo. SHHH. Usando meu dedo para pegar um pouco do muco, senti uma sensação de ardência no dedo, o que fez com que minhas sobrancelhas franzissem involuntariamente. Será que esse muco pode ser a razão pela qual eles conseguem viajar na areia como um peixe nada no oceano? Examinando o muco de perto, observei a área onde o verme estava e, a partir daí, pude entender instantaneamente como o verme conseguia se mover livremente na areia. O muco que a criatura parecida com um verme da areia excretava tinha algum tipo de propriedade ácida que lentamente erodiu a areia ao seu redor, permitindo que ela se movesse livremente na areia. Fascinante! Limpando o muco do meu dedo com a areia, coloquei o cadáver na minha pulseira. Peguei meu telefone, abri a enciclopédia de monstros e rapidamente rolei a lista para baixo. Depois de rolar um pouco a tela, finalmente encontrei um monstro que correspondia à descrição do monstro que matei. Nome: broto de areia. Classificação: classificação FD. Descrição: monstro que é tipicamente encontrado em regiões desérticas, e tem aproximadamente o tamanho de um braço adulto. Se pego de surpresa com seus dentes afiados como navalhas, o broto de areia pode facilmente arrancar os membros de sua presa, deixando-a imóvel. Tem uma pele extremamente durável que é tão resistente quanto o titânio, e excreta um ácido forte medindo em torno de um pH de 1. Fraqueza: boca, a única área que não é protegida por seu exterior resistente. Localização: pôr do sol eterno, dunas da tristeza, ira do Senhor. Fase 1. Levantando a sobrancelha, olhei para meu dedo, que antes tocava a substância parecida com muco. Felizmente, além do meu dedo estar ligeiramente vermelho, não parecia haver nenhuma anormalidade. Parece que consumir a semente do limite ajudou meu corpo a ficar mais forte, considerando que um ácido de pH 1 não significa mais nada para mim. Colocando meu telefone de volta no bolso, continuei me aventurando mais profundamente na masmorra na esperança de encontrar o chefe daquela área. Durante a jornada para cada monstro que eu matava e sobre o qual não sabia nada, eu consultava o aplicativo de enciclopédia de monstros no meu celular na esperança de encontrar mais sobre eles. Grito: PHFTTTT. Sem nem olhar para o que me atacou, golpeei minha espada para a direita e, quando senti minha espada ficar mais pesada, bati na minha pulseira. 38. Até agora, o monstro mais dominante presente neste lugar desértico era o broto de areia, e como já lutei contra cerca de uma dúzia deles, agora posso mais ou menos prever seus movimentos. Primeiro, se você prestasse bastante atenção, bem antes de eles atacarem, você podia sentir uma leve vibração sob seus pés. Com essa leve vibração, eu conseguia determinar aproximadamente quando eles iriam atacar. Além disso, pelo que observei, eles nunca atacaram pela frente, o que significava que só atacavam minha direita, esquerda ou costas. Sabendo disso, sempre que sinto uma leve vibração vinda de baixo da areia, posso reduzir meu escopo de concentração e reagir mais rápido. Em segundo lugar e mais importante, por alguma razão estranha, sempre que atacavam eles soltavam um grito alto. Por isso, foi fácil julgar a posição precisa de onde eles iriam atacar. Entretanto, mesmo sendo extremamente rápidos, mesmo gritando antes de atacar, devido à sua tremenda velocidade, nem todos conseguiam reagir a tempo, sendo vítimas de sua emboscada. Mas quando você conhece o padrão deles, eles se tornam essencialmente os monstros mais fáceis de lidar. O que é isso? Semicerrei os olhos, e a alguns quilômetros de onde eu estava, pude ver algumas silhuetas que pareciam humanas. Eles pareciam estar em algum tipo de confusão, pois não estavam se movendo. Limpeza de festa? Não era incomum que grupos fossem eliminados dentro de uma masmorra, pois muitas coisas podem dar errado em uma delas. Devo ajudar. Para ser honesto, eu não tinha nenhuma obrigação de ajudar, pois todos estavam sozinhos dentro de uma masmorra. Mas pelo que parece o grupo tem pelo menos 5 pessoas. Então o que poderia levá-los a estar nessa situação? Vamos pensar nisso com calma. Será que eles poderiam estar tentando despertar a pena de um transeunte e, de repente, atacá-lo quando ele baixa a guarda na esperança de roubar seu saque?
Provavelmente não. Primeiro, considerando onde estávamos, as chances de encontrar alguém por perto eram extremamente baixas, então esse tipo de esquema não funcionaria aqui. Mesmo que fosse assim, eu não achava que eles conseguiriam me vencer. Tapa? Dei um tapa forte na minha bochecha e continuei olhando para as pessoas à distância. Quase voltei a ser a minha arrogância. Havia 5 pessoas no total. Além disso, como estavam em uma masmorra de classificação F, provavelmente eram todos heróis ou vilões de classificação F. Embora eu estivesse confiante na minha força, eu não deveria estar confiante a ponto de derrotar 5 ranks F sem sair ileso. Quanto mais eu observava, mais certeza eu tinha de que eles não estavam tentando roubar as pessoas, pois eles realmente pareciam estar em perigo. Agora a verdadeira questão era se eu deveria ajudá-los. Se eu os ajudasse, isso significaria que alguns dos meus suprimentos seriam cortados, pois eu teria que dividir alguns com eles, mas, deixando isso de lado, há uma coisa que está me incomodando desde o começo. Por que eles ainda não pediram ajuda? Embora de longe parecesse que estavam todos mortos, se olhasse de perto, todos estavam respirando. Além disso, alguns deles até se moviam, ainda que levemente. Eu tinha certeza de que eles não teriam problemas em enviar um sinal de socorro e esperar por ajuda. Mas por que não? Essa situação era muito estranha. Uma parte de mim queria simplesmente ir embora e ignorá-los, mas meus instintos me diziam que se eu fosse embora agora, poderia me arrepender mais tarde. Ah, dane-se! Suspirando levemente, pulei da duna de areia em que estava e deslizei em direção ao local da festa. Dane-se, mesmo que seja uma armadilha, eu vou escapar. Embora eu tivesse minhas suspeitas, era melhor prevenir do que remediar. Mais do que querer ajudá-los, era mais sobre descobrir o que tinha acontecido. Simplesmente não havia como um grupo de 5 ranks F ser reduzido a esse estado em uma masmorra de rank F. Até mesmo o monstro-chefe teria dificuldades contra 5 ranks F. Conforme me aproximei mais da localização deles, havia sinais evidentes de que uma batalha havia ocorrido. Normalmente a areia no deserto era moldada em pequenas ondas, no entanto, aqui a areia estava por todo lugar, pois crateras podiam ser vistas em todos os lugares. A julgar pelo estado dos arredores, uma grande luta havia ocorrido. No entanto, estranhamente não havia carcaças de monstros ao redor da área. Normalmente, ao lutar contra um monstro, você vê sinais de sangue por toda parte ou algum tipo de sinal de que uma luta contra um monstro ocorreu. Mas como observei atentamente, além de um pouco de sangue vermelho, provavelmente vindo dos membros do grupo, não havia nada que sugerisse que eles estavam lutando contra um monstro. Quanto mais eu pensava nisso, mais estranha a situação se tornava. Na verdade, agora que pensei nisso, por que eles ainda estavam vivos? Normalmente, quando você luta contra um monstro, há apenas 2 finais. Ou você morre ou eles morrem. Nada mais. Mas aqui, embora o grupo estivesse ferido, eles ainda estavam vivos. Isso significava que eles não estavam lutando contra monstros, mas contra outro grupo? Mas mesmo assim, por que deixá-los vivos? Algo estranho definitivamente estava acontecendo aqui, e se eu não fosse cuidadoso o suficiente, eu poderia me envolver nisso também. Chegando antes do grupo, notei que todos estavam olhando em minha direção com olhos vazios, mas, embora parecessem capazes de me sentir, não pareciam capazes de falar nem processar o que estava acontecendo. Não, em vez do fato de que eles não pareciam ser capazes de pensar, era mais como se estivessem desidratados demais para pensar. Isso aumentou ainda mais as inúmeras perguntas que se acumulavam em minha mente. Há quanto tempo eles estavam assim? Estar desidratado a ponto de não conseguir falar? Quantos dias se passaram desde que foi atacado? Quanto mais eu observava essa situação, mais perguntas surgiam em minha mente. Chegando antes da festa, rapidamente me dirigi ao indivíduo que estava mais próximo de mim. Usando uma armadura enorme que lembrava um rinoceronte, tentei virar seu corpo, que estava virado para o lado. Agarrando as enormes placas de metal em seu antebraço, tensionei meus quadríceps e tentei virar seu corpo. Sentindo o enorme peso da armadura, silenciosamente amaldiçoei o fato de ter escolhido ajudá-lo primeiro. Não só parecia um rinoceronte, mas também pesava como um. A julgar pelo quanto eu estava lutando, presumi que a armadura pesava pelo menos 100 quilos. Clank! Finalmente, depois de lutar um pouco, consegui virar seu corpo para cima. Ajoelhando-me sobre uma perna, rapidamente levantei o capacete do seu rosto para poder vê-lo melhor. Lábios secos, vazio e olhos dilatados. A situação é muito mais terrível do que eu pensava inicialmente. Ao verificar seu estado, tudo indicava que ele estava extremamente desidratado.
Não só sua pele estava extremamente seca, mas seus músculos se contraíam constantemente, mostrando quão séria era a situação. Vendo que não tinha muito tempo, rapidamente bati 2 vezes na minha pulseira e uma garrafa de água apareceu diante de mim. Colocando a garrafa de água em sua boca, observei lentamente enquanto ele lutava para abrir a boca. Embora parecesse que ele sabia que havia uma garrafa de água na sua frente, por estar muito desidratado, seu cérebro já havia começado a desligar. Vendo isso, inclinei a garrafa de água e deixei a água cair em sua boca. Engole, engole, engole. Inicialmente, quando a água caiu em sua boca, ele tomou goles lentos, mas com o passar do tempo, os goles leves lentamente se transformaram em grandes goles e, lenta mas seguramente, seus olhos, que haviam perdido a clareza, retornaram ao seu estado normal enquanto ele bebia a água freneticamente. Observando-o beber a água avidamente, dei um sorriso irônico e me virei para os outros. Olhando para eles, eles pareciam estar em condições semelhantes às do cara que eu tinha acabado de ajudar. Como eu só tinha uma garrafa de água, só pude esperar ele terminar antes de ajudar os outros. Felizmente, como a garrafa de água podia armazenar até 50 litros de água, não precisei me preocupar em ficar sem água. KHTANNNN. Coma isso enquanto eu ajudo os outros. Recuperando um pouco de força, o cara que eu tinha acabado de ajudar tentou falar, mas eu imediatamente o fiz calar a boca e lhe dei um pouco de carne seca para comer. Embora eu quisesse saber exatamente o que tinha acontecido, ele ainda estava em péssimo estado. No momento, a principal prioridade era ajudar os outros, então eu poderia encontrar tempo para conversar com ele quando todos estivessem bem. Pegando a garrafa de água dele, fui até a próxima pessoa e uma cena semelhante se repetiu diante de mim. Capítulo 28. Calabouço. 4. Obrigado. Sentados um ao lado do outro, os membros do grupo que estavam à beira da morte momentos antes, agora estavam alegremente mastigando um pouco de carne seca. Sinceramente, fiquei bastante chocado com a rapidez com que eles se recuperaram. Considerando o estado em que estavam quando os encontrei, a velocidade de recuperação deles poderia ser descrita como divina. Quero dizer, levou apenas um pouco mais de 10 minutos para que pudessem sentar-se eretos e comer e beber confortavelmente a comida que eu lhes dei. Então percebi que não estava mais na Terra. Embora eu tenha reencarnado neste lugar por cerca de 3 semanas, eu ainda não estava acostumado com o bom senso deste mundo, e com razão. Quer dizer, como posso me adaptar ao senso comum deste mundo depois de estar aqui há apenas 3 semanas? Não é como se eu pudesse reprogramar meu cérebro para aceitar o fato de que as pessoas podiam se curar imediatamente, quando no meu mundo anterior, no qual vivi por 32 anos, casos graves de desidratação deixavam uma pessoa hospitalizada por semanas. Agora eu estava genuinamente curioso para saber se todas as pessoas que reencarnaram sentiam o mesmo que eu. Bom, deixando isso de lado, parece que eu estava ficando sem suprimentos. Em termos de água eu ainda tinha bastante, pois minha garrafa de água comportava até 50 litros, mas estava com pouca comida. Eu só tinha comprado alguns quilos de alimentos, pensando que durariam cerca de uma semana, e com razão, pois quem seria capaz de prever tal situação? Além disso, como eu estava planejando ficar aqui por no máximo 3 dias, não senti necessidade de levar mais do que comida para uma semana. O que piora a situação é o fato de que os monstros presentes nesta masmorra não podiam ser comidos. Geralmente, os monstros podiam ser comidos, mas isso dependia de quais monstros. Alguns dos monstros encontrados em algumas masmorras podiam ser comidos e, quando comidos, podiam aumentar as estatísticas de uma pessoa. No entanto, isso era apenas para uma pequena minoria de monstros, já que a maioria deles não é comestível devido a sua carne ser venenosa. E infelizmente para mim, todos os monstros nesta masmorra eram intragáveis. Acho que não tenho escolha. Tirei uma pequena caixa preta da minha pulseira, deslizei a tampa para cima e um pequeno fundo vermelho apareceu diante de mim. Logo acima do botão havia uma pequena tela que mostrava comprimentos de onda flutuantes, indicando a intensidade do sinal. Esta caixa preta, também conhecida como caixa segura, era um dispositivo dado a cada membro antes de entrar em uma masmorra. Ao pressionar o botão, a caixa preta enviaria um sinal de socorro ao guardião da masmorra mais próximo. Assim que o guardião da masmorra recebesse o sinal de socorro, ele o reportaria aos operadores da masmorra, que então enviariam rapidamente uma equipe de resgate para ajudá-lo. A consequência de apertar o botão foi, claro, uma perda no depósito, mas vendo quão mentalmente exausto o grupo estava, eu só pude sacrificar meu depósito. Quando eu os estava guardando, procurei pelos cofres, mas eles estavam danificados ou com defeito, provavelmente da briga que acabaram de ter.
No final, não tive escolha a não ser usar o meu. No máximo, eu poderia simplesmente pedir que me reembolsassem, já que eu não estava usando para mim mesmo. Dando uma última olhada nos membros que, embora parecessem bem fisicamente, estavam longe de estar bem mentalmente, apertei o botão com decisão. Clique. Jim. Assim que apertei o botão, a caixa preta começou a emitir sons rítmicos que se espalharam pelos arredores. Estranho. Inicialmente, após pressionar o botão, tudo parecia normal, pois a caixa preta continuava apitando. Mas foi só depois de ver os olhares estranhos que a festa estava me dando que notei algo estranho. Franzindo a testa, dei uma olhada na caixa preta em minha mão e, para minha surpresa, a pequena tela que mostrava os comprimentos de onda era plana. Surpreso, bati várias vezes na parte de trás da caixa preta, imaginando se ela estava com defeito. Não adianta. Balançando a cabeça, o primeiro membro que salvei, aquele que usava a armadura volumosa semelhante à de um rinoceronte, falou. Foi assim também para nós. Voltando minha atenção para eles, não pude deixar de franzir a testa. Então por que você não me contou antes? Então, no final, a verdadeira razão pela qual seus cofres não funcionaram não foi porque eles estavam danificados? Sorrindo amargamente, o membro corpulento não conseguiu evitar coçar a nuca enquanto dizia. Ainda tínhamos um pouco de esperança de que talvez o lote de cofres que recebemos estivesse com defeito e que talvez o seu funcionasse. Mas parece que não é o caso. Olhando para os outros membros que pareciam ter perdido toda a esperança, minha carranca se aprofundou. Entendo. Tem uma coisa que está me incomodando há algum tempo, mas o que exatamente aconteceu com vocês? Enquanto eu perguntava a eles o que tinha acontecido, que era meu objetivo desde que os resgatei, percebi que eles estremeceram de horror assim que fiz a pergunta. Logo depois, seus corpos ficaram rígidos e seus olhos ficaram vazios. Assustado, levantei-me e olhei ao meu redor. N-O-V-E-L-B-J-N.C-ON. Ei. Depois de me certificar de que não havia ninguém por perto, fui até eles e tentei acenar minha mão na frente de seus rostos, mas não adiantou. A pele deles ficou mortalmente pálida e seus dentes logo começaram a bater. Logo, como se estivessem em transe, eles olharam simultaneamente para o céu e começaram a falar bobagens. Por favor, não, eu não quero. Não. Morte, demônio. Lucy, vou me atrasar para o Jean. Espere pelo papai. Senhor, Salvador. Embora todos estivessem falando bobagens, uma palavra em particular chamou minha atenção. Demônio. Voltando minha atenção para a pessoa que disse essas palavras, uma jovem morena com 2 tranças e roupas que eram prova de seu status de maga começou a ter espasmos no chão. Logo depois que ela começou a ter espasmos, todos os outros membros do grupo mostraram uma reação semelhante, com bolhas começando a sair de suas bocas. Ei, o que está acontecendo aqui? Assustado, imediatamente me movi em direção a eles e tentei dar alguns tapas em seus rostos para obter uma reação deles, mas não foi eficaz, pois suas pupilas desapareceram rapidamente junto com seus pulsos. Morto, porra! Xingando em voz alta, deixei-me cair na areia e olhei atordoado para o horizonte vermelho. Não foi a morte delas que mais me chocou, mas foi como elas morreram e as últimas palavras que a menina disse antes de morrer. Demônio! Havia apenas um tipo de maldição que poderia fazer com que alguém morresse momentos depois de se recuperar. Quebra-mentes. Uma maldição especialmente cruel plantada por demônios. Agora ficou claro que isso era obra de um demônio, já que eles eram a única espécie capaz de implantar esse tipo de maldição dentro de um humano. Além disso, acredito que a única razão pela qual eles ainda estavam vivos não era porque o demônio os deixou ir. Não era porque o demônio queria torturá-los, fazendo-os sofrer de desidratação e fome. Filho da puta doente. Socando a areia com toda a minha força, finos grãos de areia começaram a cair da área que eu havia socado, deixando para trás uma pequena cratera. Olhando ao meu redor, jurei fazer com que quem fosse responsável por isso pagasse caro. Embora talvez tenha sido devido ao choque de testemunhar pessoas morrendo na minha frente pela primeira vez na vida, minhas emoções estavam em um estado de desordem. Eu mal conseguia pensar com clareza, pois as imagens da festa morrendo continuavam se repetindo na minha mente sem parar. Os pequenos detalhes que eu havia perdido antes de suas mortes começaram a se repetir em minha mente, como as expressões que eles tinham antes de morrer e as últimas palavras que eles estavam lutando para dizer antes de morrer. E aqui estava eu odiando protagonistas de romances que simpatizavam com mortes. Rindo amargamente, lembrei-me da época em que eu costumava deixar comentários de ódio em romances onde o protagonista simpatizava com a morte de pessoas desconhecidas.
Foi só depois de vivenciar isso pela primeira vez que percebi o quão certeiros os autores eram ao descrever as emoções cruas que alguém sentia quando a morte ocorria diante deles. Foi só agora que comecei a perceber o quão cruel e frágil a vida era. Desde que reencarnei neste mundo, eu me preparei mentalmente para esse tipo de situação, mas foi só depois de vivenciar isso em primeira mão que percebi o quão assustador é ver alguém morrer antes de você. Depois de me recompor, peguei suas identificações e enterrei seus corpos na areia. Dando uma última olhada no local do enterro, virei-me e saí da área. Depois de ver a morte deles, meu primeiro instinto foi dar o fora dessa masmorra. Para alguém conseguir se livrar de um grupo ranqueado como esse, ele deve ser forte. No entanto, no final, decidi não fazer isso. Se alguém realmente estivesse mirando em todos nesta masmorra, a entrada da masmorra provavelmente seria o lugar mais perigoso. No final, eu não tinha certeza se minha decisão foi boa ou ruim, mas eu sabia que voltar atrás era uma péssima ideia. Clank! Gritou! Ah! Um grito alto seguido de um grito alto ressoou pelos arredores enquanto a silhueta de um pequeno humano podia ser vista lutando contra uma criatura gigantesca que parecia ter o tamanho de um pequeno prédio. O grito alto e o guincho foram logo abafados pelo som de metal colidindo contra uma superfície dura enquanto a pequena figura avançava em direção à enorme criatura. Uf, uf, uf. Limpando o suor que havia se acumulado na minha testa, olhei para o enorme verme que estava diante de mim. Suas feições, que pareciam uma versão ampliada de um broto de areia, tornaram-se ainda mais aparentes quando sua figura emergiu da areia. Os enormes dentes afiados como navalhas que se acumulavam no topo de suas 4 bocas em forma de pétalas, se aproximavam de mim enquanto seu corpo enorme mergulhava em minha direção cada vez que atacava. Fazia exatamente 20 minutos desde que encontrei essa criatura e por causa de seu método furtivo de ataque, em que ela mergulhava continuamente na areia assim que atacava, além de seu corpo enorme, fiquei totalmente indefeso contra ela. Anteriormente, quando eu lutava contra brotos de areia, eu sempre mirava na boca deles, que era o ponto fraco deles. No entanto, como o monstro-chefe era uma versão ampliada do broto de areia, mesmo que eu quisesse atacar sua boca, a opção não era mais viável, pois minha espada era como um pequeno palito de dente comparado ao tamanho do monstro. Fu! Soltando um longo suspiro, minha mão direita, que segurava minha espada embainhada, de repente se fechou, e quando a desembainhei, um lindo arco apareceu no ar e de repente pulei para trás. Grito! Sem nem se preocupar em esconder sua presença, o grande verme arrogantemente apareceu debaixo de mim. Suas grandes bocas, crivadas de dentes afiados como navalhas, se abriram amplamente enquanto sua enorme estrutura lentamente aparecia debaixo da areia. Clank! Manivela! Inicialmente, o único som que podia ser ouvido era o som da minha espada batendo contra a superfície dura do verme, o que me fez franzir levemente a testa em aborrecimento. Mas meu aborrecimento logo se transformou em alegria, pois um pequeno ruído de estalo pôde ser ouvido na superfície dura do verme, enquanto finos fios em miniatura que se espalhavam como teias de aranha começaram a aparecer na superfície dura do verme. Finalmente, meu trabalho duro valeu a pena. Encantado, comecei a atacar com mais ferocidade. 10 minutos antes, percebi que se eu continuasse a atacar o verme sem sentido, eu só me tornaria comida para o monstro, pois eventualmente ficaria sem resistência. Portanto, vendo que meu método atual não estava funcionando, comecei a elaborar uma estratégia. Devido ao tamanho do monstro, atacar sua boca não era mais uma opção. Mas assim como seu tamanho era uma vantagem, ele também tinha uma falha crítica. Sua velocidade era incomparável aos brotos de areia reais que atiravam como balas debaixo da areia. Eles não eram apenas mais rápidos, mas também muito mais difíceis de detectar, pois seu tamanho pequeno permitia que reduzissem o número de vibrações que podiam criar ao se moverem sob a areia. Aproveitando a velocidade reduzida, comecei a atacar o mesmo lugar continuamente, na esperança de finalmente quebrar seu exterior aparentemente impenetrável. Finalmente, depois de 10 minutos atacando continuamente o mesmo local, uma pequena rachadura apareceu na superfície do verme, o que me deixou feliz. Agora é hora de inverter os papéis.